Meu sogro disse que eu nunca seria bom o suficiente para sua filha e tentou me subornar para assumir. Meu nome é Daniel, tenho 26 anos, ou melhor, tinha 26 anos quando minha vida deu uma guinada que nem o melhor roteirista de novela mexicana poderia prever. Eu era um jovem desenvolvedor de software, cheio de ideias, com protótipo de aplicativo de logística que eu acreditava piamente que iria revolucionar o mercado. Mas, para o mundo, e especialmente para o pai da mulher que eu amava, eu era apenas um rapaz esforçado com um hobby de computador. A mulher em questão era Sofia, a luz dos meus olhos, minha namorada há 3 anos. Inteligente, divertida, com coração de ouro e, infelizmente, filha de um dos empresários mais cascas-grossas e arrogantes da cidade, o comendador Armando Torres Lacerda. Sofia e eu nos conhecemos na faculdade. Ela, cursando arquitetura, eu, ciência da computação. Foi amor à primeira vista, clichê, eu sei, mas verdadeiro. Nossos mundos eram diferentes, ela, herdeira de um império industrial, eu, filho de um contador e uma professora, com futuro ainda incerto pela frente. Mas, entre nós, nada disso importava. Éramos apenas Dani e Sophie, sonhando com o futuro juntos, talvez uma casinha com jardim e, quem sabe, um labrador chamado Byte. O comendador Armando, no entanto, nunca escondeu seu desprezo por mim. Desde o primeiro jantar em sua mansão suntuosa, onde me senti mais interrogado do que acolhido, ele deixou claro que eu não me encaixava nos seus padrões de genro. Seus comentários eram sempre velados, mas cortantes. Então, rapaz, ainda mexendo com aqueles programinhas de computador, ele perguntava, com um sorriso que não alcançava seus olhos frios de tubarão. A Sofia precisa de alguém com substância, entende? Alguém que possa lhe oferecer o mundo que ela merece. O mundo que ela merece, no dicionário dele, significava um cofre abarrotado e um sobrenome de 400. Sofia sofria com a situação. Tentava me defender, argumentava com o pai, mas o comendador era irredutível. Ela me pedia paciência, dizia que um dia ele enxergaria minhas qualidades, meu potencial. Eu, por amor a ela, engolia os sapos, sorria amarelo para as alfinetadas e focava em fazer meu aplicativo decolar. Acreditava que, se eu alcançasse o sucesso, o velho Armando finalmente me daria o devido respeito. Doce e amarga ingenuidade. A convocação para a conversa particular veio numa tarde de terça-feira. Um telefonema seco da secretária pessoal dele. O senhor comendador Armando Torres Lacerda solicita sua presença em seu escritório amanhã, às 15 horas. Assunto: particular e inadiável. Senti um frio na espinha. Aquilo não era um convite, era uma intimação. No dia seguinte, vesti meu melhor terno, um presente da minha mãe, comprado em suaves prestações, e me dirigi ao arranha-céu que sediava o Império Torres Lacerda. O escritório dele era no último andar, uma sala gigantesca com paredes de vidro que descortinavam a cidade aos seus pés. Uma demonstração clara de poder e arrogância. Ele não me ofereceu nem água. Apontou para uma cadeira desconfortável em frente à sua imponente mesa de mogno e foi direto ao ponto, com a delicadeza de um trator. Rapaz, começou ele, sem rodeios, os dedos tamborilando sobre a mesa. Eu tenho observado você e minha filha. E, para ser franco, não gosto do que vejo. Você não é o homem para Sofia. Tentei argumentar, falar do meu amor por ela, dos meus planos, do meu aplicativo que estava quase pronto para ser lançado. Ele me cortou com um gesto impaciente da mão. Planos. Aplicativo. Meu caro, sejamos realistas. Você é um ninguém. Um rapaz esforçado, admito, mas sem eira nem beira. Acha mesmo que esse seu joguinho de computador vai te levar a algum lugar? A Sofia merece mais. Merece um homem do nível dela, com futuro garantido, com um nome a zelar. E esse homem, definitivamente, não é você. Cada palavra era um soco no meu orgulho, na minha autoestima. Mas o pior ainda estava por vir. Ele se levantou, caminhou até um cofre discretamente embutido na parede e retirou de lá uma maleta de couro preta, daquelas de filme de gangster. Colocou-a sobre a mesa, entre nós, e a abriu com um clique metálico. Dentro, pilhas e pilhas de notas de R$ 100. Meus olhos arregalaram. Nunca tinha visto tanto dinheiro junto na vida. Eu sou um homem prático, Daniel, ele disse, com um sorriso cínico. E acredito que todo problema tem um preço. E o seu problema, o meu problema de ter você na vida da minha filha, também tem. Ele empurrou a maleta na minha direção. Aqui dentro tem R$ 500.000. Em dinheiro vivo. É seu. Com uma condição, você some da vida da Sofia. Desaparece. Muda de cidade, de estado, de país, não me importa. Mas nunca mais procure por ela. Nunca mais sequer mencione o nome dela. Considere isso uma generosa ajuda para você recomeçar sua vida. Longe daqui. Longe dela. R$ 500.000. Para um rapaz que contava moedas para pagar o almoço e sonhava com um investimento anjo de 50 mil para seu aplicativo, aquela quantia era surreal. Era a solução para todos os meus problemas financeiros imediatos.
Era a chance de dar um salto, de acelerar meus planos. Mas o preço era Sofia. O preço era minha dignidade. Olhei para o dinheiro, depois para o rosto do comendador, que me encarava com a certeza de quem acabará de comprar a alma de um coitado. A humilhação queimava em minhas veias. A vontade era de pegar aquela maleta e atirar na cara dele, de gritar que meu amor por Sofia não estava à venda. Mas, em meio à raiva e à dor, uma ideia fria, calculista, começou a se formar na minha mente. E se? E se eu usasse a arrogância dele contra ele mesmo? E se aquele dinheiro sujo, oferecido com tanto desprezo, fosse o combustível para minha ascensão? E a Sofia? Perguntei, a voz surpreendentemente calma. O que o senhor vai dizer a ela? Não se preocupe com a Sofia, ele respondeu, com desdém. Eu sei como lidar com a minha filha. Ela vai chorar um pouco, mas logo encontrará alguém mais adequado. Alguém que eu aprove. Adequado. Aquela palavra me atingiu com força. Respirei fundo. Olhei novamente para o dinheiro. Depois, para o comendador. Eu aceito, disse, por fim. Um sorriso de triunfo se espalhou pelo rosto dele. Sabia que você tinha seu preço, rapaz. Dinheiro sempre resolve tudo com gente do seu tipo. É esperto. Aproveite bem essa bolada para sumir. Ele parecia genuinamente satisfeito, como se tivesse acabado de fechar o melhor negócio da sua vida. Mal sabia ele o tipo de negócio que ele acabará de iniciar. As condições eram claras. Pegar o dinheiro, terminar tudo com Sofia naquela mesma noite, de forma definitiva e sem explicações que pudessem incriminá-lo, e desaparecer da cidade no dia seguinte. Aquela foi a noite mais longa e dolorosa da minha vida. Encontrar Sofia, olhar nos olhos dela, e dizer as palavras que destruiriam o coração dela e o meu, foi a coisa mais difícil que já fiz. Inventei uma história qualquer, uma desculpa esfarrapada sobre precisar me encontrar, sobre não estar pronto para um relacionamento sério. Ela chorou, implorou, não entendeu. E eu, com o coração em pedaços, mantive a farsa, a frieza calculada, porque o plano maior exigia aquilo. Exigia que o comendador acreditasse piamente que eu era apenas um interesseiro barato que havia sido comprado. No dia seguinte, com a maleta de dinheiro no banco do carona e uma dor lancinante na alma, peguei a estrada, deixando para trás minha cidade, meus amigos e o mais doloroso, o amor da minha vida. Mas, no meu peito, junto com a dor, ardia uma chama. Uma chama de vingança, sim, mas também de esperança. Olhei para o dinheiro ao meu lado. Você me chamou de fracassado, comendador Armando, pensei, enquanto o sol da manhã começava a despontar no horizonte. Você comprou o meu desaparecimento, mas o que o senhor não sabe é que acabou de fazer o investimento mais arriscado e, para o senhor, mais desastroso da sua vida. Este dinheiro não é para eu sumir. É para eu construir o império que, um dia, vai fazer o seu parecer um castelo de areia. Aquele não era o fim da minha história com os Torres Lacerda. Era apenas o prólogo. Um prólogo escrito com lágrimas e humilhação, mas cujo epílogo seria grafado com as cifras do meu sucesso e a poeira da falência dele. Com 500 mil reais na conta, o dinheiro mais sujo e, ao mesmo tempo, mais motivador que eu já tive, e o coração em frangalhos pela forma como fui forçado a terminar com Sofia, mudei-me para uma capital tecnológica no sul do país. Aluguei um kitnet minúsculo, onde mal cabiam minha cama, uma mesa e o computador que se tornaria meu universo. Os primeiros meses foram de uma solidão excruciante, a saudade de Sofia uma dor física constante. Mas cada vez que o desânimo ameaçava me engolir, eu lembrava do olhar de desprezo do comendador Armando, da sua frase "você nunca será bom o suficiente", e um novo gás me impulsionava. Investi cada centavo daqueles 500 mil na Logipro, minha startup de soluções logísticas baseadas em inteligência artificial. Contratei 2 programadores talentosos e famintos por desafios, que acreditaram na minha visão e na promessa de participação nos lucros futuros, já que salários nababescos estavam fora de questão. Trabalhávamos 18, 20 horas por dia. Comida era miojo e café forte. Sono era um luxo. A humilhação que sofri se converteu numa obsessão por vencer, por construir algo tão grande, tão inegável, que o comendador Armando e seu mundo de aparências pareceriam formigas perto do meu arranha-céu. O primeiro ano foi de puro perrengue. Batemos na porta de dezenas de investidores anjo, ouvimos mais nãos do que eu gostaria de lembrar. Mas o protótipo do nosso sistema era robusto, a ideia, inovadora. E, finalmente, conseguimos nosso primeiro cliente grande, uma transportadora regional que estava à beira da falência por causa de sua logística caótica. Em 6 meses usando o Logipro, eles não só saíram do vermelho como triplicaram a eficiência. Esse case de sucesso abriu portas. Nos 5 anos seguintes, a Logipro cresceu exponencialmente. O que começou num kitnet virou um andar inteiro num prédio comercial moderno. De 3 sonhadores, passamos a ter mais de 200 funcionários. Conseguimos rodadas de investimento cada vez maiores, de fundos nacionais e internacionais. Eu, Daniel, o ninguém que o comendador tentou comprar, estava me tornando um nome no mercado de tecnologia.
Discreto, sem alarde na mídia tradicional, mas conhecido e respeitado no meu setor. E o comendador Armando Torres Lacerda. As notícias do império dele chegavam a mim como ecos distantes, primeiro em colunas de negócios, depois em sussurros de ex-colegas de faculdade. A Torres Lacerda Industrial, antes um colosso, vinha cambaleando. Armando, com sua arrogância e sua incapacidade de se adaptar aos novos tempos, havia tomado uma série de decisões desastrosas. Perdeu contratos importantes, fez investimentos errados e, principalmente, não conseguiu modernizar sua gestão. A empresa, que era o orgulho da família dele, estava afundando em dívidas, à beira da concordata. Eu acompanhava tudo com um interesse quase acadêmico, uma frieza que me surpreendia. O ódio que eu sentia havia se transformado em algo mais calculado. Uma espécie de justiça poética sendo escrita pelo destino, com uma pequena ajuda da minha determinação. E então, há cerca de 6 meses, a notícia que eu esperava, quase como um predador espera sua presa. A Torres Lacerda Industrial estava oficialmente no mercado, buscando um comprador ou um investidor salvador para evitar a falência total. As ações despencaram. Nenhum grande grupo parecia interessado em assumir um passivo tão grande e uma empresa tão defasada. Foi quando a Logipro, através de um banco de investimento que nos assessorava, fez uma oferta. Uma oferta baixa, quase insultuosa para o ego do comendador, mas realista diante do estado terminal da empresa dele. A oferta foi feita de forma anônima, através de um CNPJ de uma holding que eu havia criado para diversificar meus investimentos. Ninguém, nem mesmo o comendador, sabia quem estava por trás da única proposta séria para salvar o que restava do seu legado. A negociação se arrastou por semanas. O comendador, ferido em seu orgulho, relutava. Mas os credores batiam à porta, a pressão era imensa. Finalmente, ele cedeu. Uma reunião foi marcada para a assinatura final dos papéis, na sede da Torres Lacerda, aquele mesmo prédio imponente onde, 5 anos antes, eu havia sido humilhado e comprado. Cheguei pontualmente. Desta vez, não com meu terninho presente da minha mãe, mas com um traje sob medida, de um estilista que o comendador certamente reconheceria. Fui recebido por advogados e diretores com olhares curiosos e apreensivos. Eles esperavam um investidor misterioso, talvez um grupo estrangeiro. Ninguém ali me reconheceu de imediato. O tempo, o sucesso e, talvez, uma barba bem aparada, haviam me transformado. Fui conduzido à sala de reuniões do comendador. A mesma sala. A mesma mesa de mogno. Mas o homem sentado atrás dela era uma sombra do que fora. Armando Torres Lacerda estava envelhecido, os ombros curvados, os olhos fundos e cansados. Havia um vinco de amargura permanente em sua boca. Ele me olhou sem reconhecimento inicial, apenas com a irritação de quem está prestes a assinar a própria sentença de derrota. Então, o senhor é o representante do fundo que está interessado em adquirir o que resta da minha empresa? Ele perguntou, a voz rouca, sem a antiga empáfia. Sentei-me na cadeira em frente a ele, a mesma cadeira desconfortável de 5 anos atrás. Mas, desta vez, eu não era o rapaz. Eu era o comprador. Não exatamente um fundo, comendador, respondi, e vi um lampejo de reconhecimento surgir nos olhos dele quando ouviu minha voz. Digamos que sou um investidor particular, com um interesse muito especial na Torres Lacerda Industrial. Ele me encarou, a testa franzida, a memória lutando para me situar. E então, o choque. A cor sumiu de seu rosto, a boca se abriu num silencioso de pura incredulidade. Você? Ele conseguiu balbuciar. Daniel. O namorado da Sofia. Ex-namorado. Comendador. Graças a uma oferta irrecusável que o senhor me fez há exatos 5 anos, nesta mesma sala, corrigi, com um sorriso gelado. 500 mil reais, lembra? Para eu desaparecer. Considero aquele o melhor e mais rentável investimento que o senhor nunca soube que fez, na minha empresa, a Logipro. Ele desabou na cadeira, como se tivesse levado um soco. Os papéis da venda, que estavam sobre a mesa, pareceram tremer em suas mãos. Mas, como? Seu joguinho de computador? Ele gaguejou, o desprezo de outrora agora tingido de pavor. Meu joguinho de computador, comendador, hoje é uma das maiores empresas de tecnologia logística do país, avaliada em algumas centenas de milhões. E, sim, sou eu, o fracassado, o ninguém, que está aqui hoje como o único investidor disposto a tirar a sua empresa do buraco. Irônico, não acha? Ele não respondeu. Apenas me encarava, o rosto uma máscara de humilhação e desespero. Eu vim comprar a sua empresa, comendador, continuei, implacável. Pelos termos que meus advogados apresentaram. E, como parte do acordo, quero que o senhor se lembre, todos os dias, de quem o salvou da falência total. Quero que se lembre do rapaz que nunca seria bom o suficiente. Ponto. A assinatura dos papéis foi uma mera formalidade. Ele assinou como um autômato, a mão trêmula. Não houve mais discussões, não houve mais arrogância. Apenas o silêncio esmagador da derrota dele e da minha vitória silenciosa e retumbante.
Ao final, quando me levantei para sair, ele me chamou, a voz um fiapo. Daniel, a Sofia, ela sabe. Era a pergunta que eu esperava. A única coisa que ainda poderia me atingir. Não, comendador. A Sofia não sabe de nada disso. E espero que continue assim. O que aconteceu entre nós, a forma como o Senhor me obrigou a terminar com ela, é algo que ela não precisa carregar. Ela merece ser feliz, longe de toda essa sujeira. Saí daquela sala, daquele prédio, com uma sensação estranha. Havia o gosto da vingança, sim. Doce e amargo ao mesmo tempo. Doce por ter provado a ele, da forma mais espetacular possível, o quão errado ele estava. Amargo, por saber que, no processo, perdi o amor da minha vida por causa da ganância e do preconceito dele. A Logipro assumiu o controle da Torres Lacerda Industrial. Implementamos nossa tecnologia, modernizamos a gestão e, em menos de um ano, a empresa, rebatizada e reestruturada, começou a dar lucro novamente. O comendador Armando foi afastado de qualquer cargo de decisão, vivendo com uma pequena pensão que eu, ironicamente, estipulei para ele, para suas despesas básicas. Comendador, já que dinheiro, como o senhor sabe, não aceita desaforo. E Sofia? Essa é a parte da história que ainda não tem um final feliz para mim. Nunca mais a procurei diretamente. Soube, por amigos em comum, que ela sofreu muito com nosso término repentino. Que nunca entendeu direito o que aconteceu. Que seguiu em frente, formou-se, tornou-se uma arquiteta talentosa. Dizem que está namorando, talvez até noiva. Às vezes, no silêncio do meu apartamento luxuoso, um apartamento que comprei com fruto do meu trabalho, não com o dinheiro sujo de um suborno, eu me pergunto se ela pensa em mim. Se ela soubesse de toda a verdade, o que diria? Perdoaria o pai? Perdoaria a mim, por ter escolhido o caminho da vingança calculada em vez de lutar abertamente pelo nosso amor? Não sei as respostas. O que sei é que o fracassado construiu seu império. O ninguém se tornou alguém. E o comendador Armando Torres Lacerda, todos os dias, ao ver o nome da minha empresa estampado nos antigos prédios da dele, é forçado a lembrar que o dinheiro pode comprar muitas coisas. Mas não pode comprar o futuro, nem destruir os sonhos de quem tem coragem e determinação para lutar por eles. Mesmo que essa luta custe um amor. E essa, talvez, seja a ironia mais cruel de todas.